bem-vindos ao Cantinho da Literatura. Hoje o tema é o negro na literatura. Para começar, Gregório de Matos, conhecido como o Boca do Lixo, um dos principais autores do barroco brasileiro, tinha um ódio bastante explícito pelos negros. Ele falava sobre a Bahia, a fome, a pobreza e falava que o culpado de tudo isso era o negro, porque ele era sem virtude, preguiçoso. Na época do romantismo, José de Alencar sempre colocava o negro como um personagem secundário, o empregado, muitas vezes. Mas na terceira fase do romantismo, conhecido como condorerismo, o negro é o protagonista. Ele é o herói idealizado como se fosse um cavaleiro medieval. Temos a figura de Castro Alves, que fez um poema conhecido como Navio Negreiro, que conta todo o sofrimento passado de forma bastante romântica nos navios e durante a escravidão. O realismo e o naturalismo ele já começa com um livro chamado O Mulato. O Mulato conta a história de Raimundo, filho de uma escrava, mas a diferença é que ele aprofunda no psicológico da personagem. É um livro de Aloysio de Azevedo, que também escreveu O Cortiço. E O Cortiço é interessante porque tem dois personagens, mulheres negras, que são dois estereótipos bastante opostos. A Bertoleza era a negra beiçuda, feia, velha, e a Rita Baiana era a mulata sensual, a mulher demônia, que propositalmente provocava um instinto e corrompia a virtude dos homens com o rebolado dos quadris largos. Ainda no realismo, não dá para não falar que o nosso principal autor, apesar de não falar sobre os negros nas suas obras, é negro, que é o Machado de Assis, o maior autor que a gente tem até hoje. Mais pra frente, a gente tem, perto do modernismo, Monteiro Lobato. E no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um livro para criança, a gente tem a tia Anastácia. E o tempo todo, a Emília fica suando, brincando com o fato dela ser uma negra velha, associando ela com burrice. E Monteiro Lobato era declaradamente racista. No modernismo, a gente tem o Jorge Amado. E frequentemente ele critica socialmente temas como pobreza, a questão do negro. Ele retrata isso em diversos livros. E também a gente tem a personagem dele, Gabriela, que também é a figura da mulata sensual. Só que diferente da Rita, ela não faz isso de propósito. Ela é inocente e o encanto dela era uma coisa natural. A gente tem um movimento conhecido como Cadernos Negros, que são autores negros falando pela primeira vez o negro com a voz. Porque até então você tinha brancos idealizando ou colocando a visão deles sobre a situação do negro. Você tem agora Solano Trindade e Lima Barreto falando realmente como que era viver no Brasil sendo negro. Todos esses livros foram para o palco em algum momento, mas você não tem no teatro diretores, autores e pouquíssimos atores negros. Recentemente foi criado, então, o Teatro Experimental Negro, onde nós temos atores negros falando por si mesmo, que é um canal de voz que nós temos. Vamos ver um vídeo sobre isso agora.